Você já se ajoelhou alguma vez com o coração despedaçado? Não por você, mas por um filho? Já chorou em silêncio, tarde da noite, quando ninguém mais vê, com o peito apertado, com a alma cansada, sem saber mais o que dizer a Deus? Há dores que não cabem em palavras. E a dor de uma mãe é uma delas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Seu filho está distante. Distante de você. Distante de Deus. Distante do caminho que você sonhou para ele. E você olha para o céu e pensa: o que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo? Será que Deus está mesmo me ouvindo? Você tenta rezar, mas as palavras não saem. Ou saem quebradas, confusas, misturadas com lágrimas. Há momentos em que a oração não é uma frase bonita. É um suspiro. É um choro contido. É um gemido da alma que sobe sem forma, sem explicação. E talvez, lá no fundo do seu coração, uma dúvida dolorosa comece a nascer. Será que minhas lágrimas servem para alguma coisa? Será que Deus vê? Será que tudo isso é em vão? Deixa eu te dizer algo muito importante, agora, com toda a delicadeza. Não existe nenhuma lágrima de mãe que passe despercebida no céu. Nenhuma. Mesmo quando você acha que está sozinha. Mesmo quando o silêncio de Deus parece pesado. Mesmo quando nada muda à sua volta. Existe uma realidade que seus olhos não veem. Mas que está acontecendo exatamente no momento em que você chora. O céu não é indiferente à dor de uma mãe. Quando você se ajoelha, ainda que só por dentro. Quando seu coração se quebra diante de Deus. Algo se move no mundo invisível. Talvez você não sinta nada extraordinário. Talvez não haja sinais. Talvez o dia seguinte seja igual ao anterior. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, o momento de maior ação espiritual é justamente aquele em que você se sente mais fraca. Você já percebeu como, muitas vezes, quando não conseguimos mais falar, o coração fala mais alto? As lágrimas dizem o que a boca não consegue. Elas carregam amor, medo, esperança, entrega. E Deus entende todas essas linguagens. Ele entende o choro que não sabe pedir. Ele entende a oração que não sabe se explicar. Ele entende o amor desesperado de uma mãe que só quer ver seu filho salvo, protegido, de pé novamente. Talvez você esteja cansada de ouvir frases prontas. Tenha fé. Confie. Tudo vai passar. Mas hoje não é sobre frases vazias. É sobre a verdade profunda da fé. É sobre entender que a sua dor não é um erro. Que suas lágrimas não são sinal de fracasso. Que o seu sofrimento não é inútil. Pelo contrário. Existe um mistério sagrado no choro de uma mãe diante de Deus. E se eu te dissesse que, no momento em que você chora, o céu não se fecha, ele se inclina? E se eu te dissesse que, quando uma mãe chora por um filho, Deus não se afasta, ele se aproxima? Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: eu já chorei tanto, e nada mudou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, com todo respeito à sua dor. E se muita coisa já estiver mudando? Mesmo que você ainda não consiga ver. E se, enquanto você chora aqui embaixo, Deus estiver trabalhando lá em cima? Esta é a verdade que precisamos começar a acolher no coração, passo a passo. Sem pressa. Sem superficialidade. Porque, ao longo deste caminho, você vai descobrir algo que pode transformar completamente a maneira como você vê suas lágrimas. Você não está sozinha. Nunca esteve. E aquilo que hoje parece apenas dor, pode estar se tornando, diante de Deus, uma das orações mais poderosas que você já fez. Respire fundo. Fique aqui comigo. Este é apenas o começo. Existe um mundo que você não vê. Um mundo silencioso, mas intensamente ativo. Um mundo que não aparece nas notícias. Não se mede com instrumentos. Não responde à lógica humana. É o mundo espiritual. E é exatamente ali que algo extraordinário acontece. Quando uma mãe chora por seu filho. Enquanto você está sentada na beira da cama. Ou ajoelhada no chão frio. Ou simplesmente parada, olhando para o nada. Com os olhos cheios de lágrimas. O céu não está parado. Talvez você pense que suas lágrimas caem no chão. E desaparecem. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. No mundo espiritual, nenhuma lágrima cai no vazio. Nenhuma. Cada lágrima carrega um peso. Um significado.
Uma linguagem que Deus entende perfeitamente. Quando você chora por seu filho, não é apenas emoção humana. É uma oração viva. Mesmo quando você não consegue dizer: Senhor, faz isso. Ou: Senhor, muda aquilo. O coração fala. E o céu escuta. Existe uma ideia muito difundida de que só a oração bem formulada, bem dita, bem organizada, tem valor diante de Deus. Mas isso não é verdade. Há orações que nascem do coração ferido, que atravessam o céu com uma força que palavras jamais alcançariam. E as lágrimas fazem parte dessa oração. Você já pensou que talvez, no momento em que você se sente mais fraca, sua oração esteja mais forte do que nunca? Porque ali não há orgulho. Não há controle. Não há máscaras. Só amor. Só entrega. Só verdade. Quando uma mãe chora por um filho, algo se ativa no mundo invisível. Os céus não se fecham. Eles se movem. Você pode não ver anjos. Pode não sentir arrepios. Pode não ouvir nenhuma voz. Mas isso não significa ausência de ação. Significa que a ação é mais profunda. Existe um trabalho silencioso acontecendo. Um trabalho que não faz barulho, mas que transforma realidades. Enquanto você pensa: não sei mais o que fazer, o céu já sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto você pensa: minhas lágrimas não mudam nada, elas já estão sendo acolhidas como oferta. Existe algo de profundamente sagrado no choro de uma mãe. Porque ele nasce de um amor que não desiste. De um amor que continua acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. E Deus reconhece esse amor. Talvez você esteja vivendo dias em que a esperança parece distante. Dias em que você olha para o comportamento do seu filho e sente medo, angústia, impotência. Você se pergunta para onde ele está indo, quem ele está se tornando, que escolhas está fazendo quando você não está por perto. E isso dói. Dói de um jeito que só quem é mãe entende. Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade. O mundo invisível não é indiferente a esse sofrimento. Existe uma movimentação silenciosa, constante, fiel. Mesmo quando você dorme chorando. Mesmo quando acorda cansada. Mesmo quando a fé parece pequena. O céu continua trabalhando. Às vezes, Deus age de forma tão discreta que só muito tempo depois conseguimos perceber. Às vezes, o que hoje parece atraso é, na verdade, preparação. E as suas lágrimas fazem parte desse processo. Elas não são desperdício de dor. Elas são sementes. Sementes lançadas em um terreno que você não vê, mas que está sendo cuidado. Talvez hoje você só veja a terra seca. Silêncio. Ausência de sinais. Mas no mundo invisível, algo está sendo regado. E aquilo que é regado com lágrimas sinceras nunca permanece estéril. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter respostas. Por enquanto, basta acolher esta verdade no coração. Quando você chora por seu filho, o céu não fica em silêncio. Ele trabalha. E esse trabalho, ainda oculto, está carregado de amor, de misericórdia e de esperança. Fique comigo. Há ainda mais luz a ser revelada. Existe uma mulher na história da igreja que conheceu profundamente os caminhos da oração. Uma mulher que atravessou noites escuras da alma. E compreensões. Sofrimentos interiores. E silêncios de Deus. Essa mulher foi Santa Teresa de Ávila. Ela não falava de oração como teoria. Ela falava a partir da experiência. Da dor. Da entrega. Santa Teresa sabia que a oração verdadeira não nasce da perfeição, mas da verdade do coração. Ela ensinava que, na vida espiritual, nada se perde quando é oferecido com amor. Nada. Nem o cansaço. Nem a confusão. Nem as lágrimas. Especialmente as lágrimas. Para ela, a oração mais poderosa não era necessariamente aquela cheia de palavras bonitas, mas aquela que brotava de um coração ferido, que se colocava inteiro diante de Deus. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de rezar? Quantas vezes pensou: não consigo me concentrar? Ou: minha oração está fraca? Santa Teresa diria algo muito simples. Se o seu coração está diante de Deus, a oração já está acontecendo. Ela compreendia que existe um tipo de oração que não se explica, não se organiza, não se controla. É a oração das lágrimas.
Aquela em que a alma fala mais alto do que a boca. Aquela em que a dor se transforma em entrega. Aquela em que o amor insiste. Mesmo cansado. Santa Teresa afirmava que Deus não se deixa vencer em generosidade. Isso significa que tudo o que é oferecido a Ele com amor retorna transformado em graça. Mesmo quando você não vê. Quando uma mãe chora por seu filho, essas lágrimas não ficam presas ao sofrimento. Elas são elevadas no coração de Deus. Essas lágrimas se tornam súplica, intercessão, pedido silencioso. Talvez você pense que está repetindo sempre a mesma coisa. O mesmo pedido. A mesma dor. Mas, para Deus, cada lágrima tem um valor único. Santa Teresa ensinava que, na vida espiritual, o que parece pequeno aos olhos humanos tem um peso imenso no céu. Uma lágrima derramada com amor pode ter mais força do que muitas palavras ditas sem o coração. Você não precisa se sentir forte para rezar. Você não precisa estar em paz para ser ouvida. Você não precisa entender o plano de Deus. Basta estar ali, com o coração aberto, mesmo ferido. Santa Teresa viveu isso. Ela chorou. Ela duvidou. Ela perseverou. E descobriu que, quando a oração nasce da dor oferecida, ela toca o coração de Deus de maneira profunda. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Uma oração que não sabe mais pedir, mas que ama. E isso, diante de Deus, é imensamente poderoso. Fique tranquila. Nada do que você oferece se perde. As lágrimas que hoje escorrem do seu rosto estão sendo acolhidas como oração viva. E o céu sabe exatamente o que fazer com elas. Continue comigo. Estamos apenas avançando mais fundo nesse mistério. Desde o dia em que você nasceu, Deus colocou ao seu lado uma presença silenciosa, fiel, atenta, incansável. Um anjo da guarda. Talvez você tenha aprendido isso ainda criança. Talvez tenha ouvido falar dele como algo bonito, quase simbólico. Mas a verdade é muito mais profunda. O anjo da guarda não é uma ideia poética. Não é uma metáfora. Ele é real. Ativo. Presente. E quando uma mãe chora por seu filho, esse anjo não fica parado. Ele age. Enquanto você sente que não pode fazer mais nada, ele faz o que você não pode ver. Existe algo que poucas pessoas compreendem plenamente. O anjo da guarda participa da sua oração. Quando você não encontra palavras, ele apresenta o que está no seu coração. Quando você só consegue chorar, ele entende exatamente o que essas lágrimas significam. Para o céu, essas lágrimas não são confusão. Elas são clareza. E não é apenas o seu anjo que se move. O anjo da guarda do seu filho também está em ação. Mesmo quando seu filho está longe. Mesmo quando parece distante de tudo o que é sagrado. Mesmo quando você teme que ele esteja se perdendo. O anjo não abandona a missão. Ele acompanha cada passo. Cada decisão. Cada queda. Cada perigo do qual você nem sequer imagina. Quantas vezes seu filho escapou de algo grave? E você nunca soube? Quantas vezes uma situação poderia ter terminado muito pior? Mas não terminou? Nem tudo é acaso. Às vezes, o anjo age de forma visível. Protegendo, desviando, impedindo. Outras vezes, age de forma silenciosa. Inspirando pensamentos. Criando inquietações interiores. Plantando perguntas no coração. Aquela sensação estranha que não deixa seu filho em paz. Aquele incômodo que surge do nada. Aquela lembrança repentina. Aquela pergunta que insiste. Nada disso é inútil. O anjo trabalha assim. Sem forçar. Sem violentar a liberdade. Mas sem desistir. E quando você chora. Quando você reza. Quando você oferece sua dor a Deus. Você fortalece essa missão. É como se suas lágrimas abrissem espaço. Criassem permissão. Ampliassem a ação da graça. Você pode não perceber. Mas existe uma cooperação acontecendo. Você aqui embaixo. Amando, sofrendo, oferecendo. O céu lá em cima. Agindo, protegendo, preparando. Talvez você pense. Mas meu filho continua do mesmo jeito. Lembre-se. O anjo trabalha no tempo de Deus. Não no nosso. Ele prepara o terreno. Ele evita o pior. Ele conduz encontros. Ele sussurra verdades. E tudo isso exige tempo. Mesmo quando seu filho parece distante.
O anjo permanece ao lado dele. Firme. Fiel. Sem nunca desistir. E enquanto isso, o seu anjo também cuida de você. Ele consola quando a dor aperta. Ele inspira pensamentos de esperança quando você quer desistir. Ele sustenta sua paciência quando tudo parece pesado demais. Aquela paz inesperada no meio da tempestade? Aquela força que surge quando você achava que não aguentava mais? Isso também é cuidado do céu. Você não está sozinha. Nunca esteve. Existe uma presença constante ao seu lado. Trabalhando em silêncio. Recolhendo suas lágrimas. Apresentando sua dor a Deus. Como uma oferta preciosa. Confie nisso. Mesmo quando não vê. Mesmo quando não sente. O céu está trabalhando por você. E pelo seu filho. Existe uma história que atravessou os séculos. E continua falando diretamente ao coração das mães. A história de Santa Mônica. Ela não teve uma resposta rápida. Não teve sinais imediatos. Não teve atalhos. Ela teve lágrimas. Muitas lágrimas. Durante 17 anos. Santa Mônica chorou pela conversão do seu filho. 17 anos de oração. De espera. De noites mal dormidas. De esperanças que pareciam morrer e renascer. O nome do seu filho era Santo Agostinho. Na juventude, ele se afastou de Deus. Buscou caminhos que feriam o coração da mãe. Fez escolhas que a deixavam em constante angústia. Santa Mônica via o filho se perder. E não podia forçá-lo a mudar. O que ela podia fazer, ela fez. Amar. Orar. E chorar. Quantas vezes ela deve ter pensado? Até quando, Senhor? Por que o Senhor não responde? Será que minhas lágrimas não são suficientes? Mas ela não desistiu. Mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Ela permaneceu fiel. Houve momentos em que Agostinho parecia ainda mais distante. Momentos em que a conversão parecia impossível. Momentos em que o silêncio de Deus devia doer profundamente. E, ainda assim, Santa Mônica continuou. Não porque era fácil, mas porque o amor de mãe não sabe desistir. Em um desses momentos de dor, Santo Ambrósio, ao consolá-la, disse uma frase que atravessou a história da Igreja. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Essa frase não era poesia. Era uma verdade espiritual. Deus não ignorava as lágrimas de Santa Mônica. Ele as estava recolhendo. O que ela não via, Deus estava preparando. E no tempo certo. Não no tempo de Mônica, mas no tempo de Deus. A graça aconteceu. Agostinho se converteu. E não apenas isso. Ele se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja. Um homem cuja conversão transformou a fé de milhões. Tudo começou com lágrimas. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez o tempo esteja passando. E nada pareça mudar. Talvez você esteja cansada de esperar. Cansada de rezar. Cansada de chorar. Mas a história de Santa Mônica está aqui para te lembrar de algo essencial. O tempo de Deus não é o nosso. Enquanto você vê apenas demora, Deus vê profundidade. Enquanto você vê apenas silêncio, Deus vê preparação. Cada lágrima de Santa Mônica foi uma semente plantada. E nenhuma dessas sementes se perdeu. Se hoje você se sente desanimada, lembre-se: 17 anos não foram desperdiçados. Eles foram transformados. Talvez você não saiba quando. Talvez não saiba como. Mas a mesma fidelidade de Deus, que agiu na vida de Santa Mônica, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E as lágrimas de uma mãe, oferecidas com amor, continuam tendo o mesmo peso no céu. Não desista. A história ainda está sendo escrita. Existe uma dor que só uma mãe entende. E existe alguém no céu que conhece essa dor. Como ninguém. Maria. Ela não é distante. Ela não é indiferente. Ela não observa de longe. Ela é mãe. Maria sabe o que é amar um filho com todo o coração. Sabe o que é vê-lo incompreendido. Rejeitado. Perseguido. Ferido. Ela sabe o que é sofrer em silêncio. Sabe o que é permanecer de pé. Quando tudo parece desabar. Por isso, quando uma mãe chora por seu filho, Maria reconhece essa dor. Ela não precisa de explicações. Ela entende. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Mas quando você chora, você não chora sozinha. Existe uma realidade espiritual profunda, que a Igreja chama de comunhão dos santos.
Isso significa que todos nós, os que estão aqui na terra, os que estão no céu, e os que ainda estão sendo purificados, formamos um só corpo. Um corpo vivo. Um corpo que ama. Um corpo que intercede. Quando você sofre, o céu sofre com você. Quando você reza, o céu reza com você. Quando você chora, suas lágrimas se unem às lágrimas de outras mães que já viveram essa dor. Santa Mônica está ao seu lado. Ela conhece esse caminho. Ela entende a espera longa. Ela entende o silêncio de Deus. Santa Teresa também caminha com você. Ela sabe o que é rezar na aridez. Sabe o que é confiar sem sentir. E Maria? Maria se aproxima com a delicadeza de uma mãe. Ela não apressa. Não força. Não julga. Ela acolhe. Talvez, em algum momento, você tenha sentido uma paz estranha. No meio da sua dor. Talvez uma esperança suave. Que não veio de você. Talvez uma força silenciosa. Que te impediu de desistir. Isso não vem do nada. É o céu sustentando você. Maria intercede de um modo único. Não porque substitui Deus. Mas porque ama como mãe. Quando ela apresenta suas lágrimas a Deus, ela não apresenta apenas palavras. Ela apresenta um coração materno ferido. E Deus não permanece indiferente a isso. Você pode achar que sua fé é pequena. Que sua oração é fraca. Que sua perseverança é imperfeita. Mas, na comunhão dos santos, o que falta em você é sustentado pelo amor dos outros. Você é carregada. Carregada pelas orações do céu. Pela intercessão silenciosa. Pela presença maternal de Maria. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Há um corpo inteiro sustentando você. Quando você se ajoelha. Quando você chora. Quando você oferece sua dor. O céu se une. E essa união é mais poderosa do que você imagina. Fique tranquila. A sua dor é conhecida. A sua oração é acompanhada. A sua espera é compartilhada. Você não está sozinha nessa caminhada. Estamos nos aproximando do final. E a verdade que nos espera é mais forte do que o medo. Existe uma verdade que resume tudo o que caminhamos até aqui. Uma verdade simples, mas profundamente poderosa. Se uma mãe está de joelhos diante de Deus, o seu filho já está de pé diante do trono do céu. Pense nisso com calma. Cada vez que você se ajoelha, mesmo que só por dentro, cada vez que seu coração se dobra em dor, cada vez que suas lágrimas caem sem palavras, você está colocando seu filho diante de Deus. Suas lágrimas o levantam. Sua oração o apresenta. Seu amor o sustenta. Talvez você não veja mudanças imediatas. Talvez o tempo esteja passando. E a espera esteja pesada demais. Mas deixe eu te lembrar de algo essencial. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. Enquanto você chora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele age. Enquanto você se sente fraca, o céu está em movimento. Nada do que você vive é desperdiçado. Nenhuma lágrima. Nenhuma noite em claro. Nenhum suspiro de dor. Tudo está sendo recolhido. Tudo está sendo usado. Tudo está sendo transformado. Talvez o seu filho ainda esteja longe. Talvez ainda esteja perdido. Talvez ainda esteja resistindo. Mas o céu não desistiu dele. E você também não. Existe uma promessa silenciosa acontecendo agora. Uma obra que ainda não terminou. Deus vê o quadro completo. Ele vê o coração do seu filho. Ele sabe o momento exato em que a graça vai tocar. De um jeito que ele não poderá mais ignorar. Até lá. Continue. Continue rezando. Mesmo cansada. Continue chorando. Sem culpa. Continue amando. Sem medidas. Porque no reino de Deus, o amor nunca é em vão. Se hoje você chegou até aqui ouvindo estas palavras, talvez seja porque precisava lembrar disso. Você não está sozinha. Existe um céu inteiro trabalhando com você. Anjos que não se cansam. Santos que intercedem. Uma mãe que te compreende. E um Deus que jamais abandona o clamor de uma mãe. Se este caminho tem te ajudado, se estas palavras têm tocado o seu coração, eu te convido a continuar caminhando conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, seguimos juntos. Sem pressa. Sem superficialidade. Aprofundando a fé. Aprendendo a rezar no meio da dor.
e confiando que Deus age. Mesmo quando tudo parece silêncio. Fique. Volte. Caminhe conosco. E lembre-se sempre. Se você está de joelhos, o seu filho está de pé diante de Deus. Nunca se esqueça disso.